Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita. A explanadora da noite é a Edla Capelari. Hoje ela vai falar sobre o capítulo 14, Honrai o vosso pai e a vossa mãe. E para dar início, eu vou fazer uma leitura do livro da Esperança. Credores no lar, honrai vosso pai e vossa mãe. Jesus, Mateus capítulo 19, versículo 19. Honrar a seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. No devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz. Entretanto, para que compreenda certos antagonismos que te afligem no lar, é preciso saibais que entre os filhos companheiros que te apoiam a alma, surgem os filhos credores, alcançando-te a vida por instrutores de feição diferente, subtraindo-te os choques de caráter negativo. No reencontro, precetua a eterna bondade da justiça divina, que a reencarnação funcione, reconduzindo-os à tua presença através do berço. É por isso que a princípio não obreiam contigo em casa, como de igual para igual, porquanto reaparecem humildes e pequeninos, chegam frágeis e emudecidos, para que lhes ensines a palavra de apaziguamento e brandura. Não te rogam a liquidação de débitos na intimidade do gabinete, e sim procuram-te o colo para a nova fase de entendimento. Respiram-te o hálito e escoram-se em suas mãos, instalando-se em seus passos para a transfiguração do próprio destino. Embora desarmados, controlam-te os sentimentos. Não obstante dependerem de ti, alteram-te as decisões com simples olhar, de doces inspiradores do carinho, passam com o tempo a condição de examinadores constantes de tua estrada, governam-te impulsos, fiscalizam-te os gestos, observam-te as companhias e exigem-te as horas. Aprendem novamente na escola do mundo com o teu amparo. Todavia, à medida que se desenvolvem no conhecimento superior, transformam-se em inspetores intransigentes de teu grau de instrução. Muitas vezes choras e sofres, tentando adivinhar-lhe os pensamentos, para que te percebam os testemunhos do amor. Calas os próprios sonhos, para que os sonhos deles se realizem. Apaga-te a pouco, para que fujam em teu lugar. Recebe todas as dores que te impõe a alma, com um sorriso nos lábios, conquanto te amarfanhem o coração, e nunca possuís o bastante para brilhantar-lhes a existência, de vez que tudo lhes dá de ti mesmo, sem farturas de serviço e sem notas de pagamento. Quando te vejas diante de filhos crescidos, lúcidos, erguidos à condição de dolorosos problemas do espírito, recorda que são eles credores do passado, a te pedirem o resgate de velhas contas. Buscai auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura, ainda que isso te custe todos os sacrifícios, porque no justo instante em que a consciência te afirme tudo haveres efetuado para enriquecê-los de educação e trabalho, dignidade e alegria, terá conquistado em silêncio o luminoso certificado de tua própria libertação. Francisco Cândido Xavier, Livro da Esperança, pelo Espírito Emmanuel. Então vamos fechar os olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade de aprendizado nessa doutrina de amor. Pedir a Jesus que abençoe cada um de nós, ilumine a nossa irmã Edla Capelari, que vai fazer a explanação. Que assim seja.
Novamente, boa noite a todos. É uma alegria voltarmos aqui, né, de forma presencial, principalmente para falar sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Que Ele esteja conosco aqui nessa noite, nos inspirando, nos iluminando, e que cada um aqui, inclusive eu, possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para que esse ensinamento possa nos invadir, fazer morada em nosso coração e que a gente possa torná-lo uma prática no nosso dia a dia. O tema da noite é: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Todo mundo se lembra que esse é um dos mandamentos, né, da lei de Deus, um dos 10 mandamentos. Hoje nós começamos o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Encerramos o 13 na semana passada, que tinha o título, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que faz ou o que doa a sua mão direita. Agora esse é o título do capítulo 14. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, que Kardec organizou no meio do 13, que a gente já falou, e do 15, que é fora da caridade não há salvação. Eu chamo a atenção para essa organização que Kardec fez, porque o capítulo anterior fala de caridade, o capítulo seguinte fala de caridade. E ele coloca honrai a vosso pai e a vossa mãe no meio desses 2 capítulos. Será que tem alguma coisa a ver com caridade esse capítulo também? Bom, no final vocês me respondem essa pergunta, tá? Hoje, do capítulo 14, eu vou abordar 2 temas, que é piedade filial e quem é minha mãe, a fala de Jesus, né? Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos. Vamos iniciar com a leitura do trecho que Kardec trouxe do Evangelho, já nesse capítulo, tá? Essa passagem está em Marcos, que eu vou ler agora, que Kardec trouxe, mas ele cita também Lucas e Mateus, porque trazem esse mesmo contexto nas passagens dos evangelhos deles, tá? Então diz assim: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Em que contexto Jesus disse essa passagem e relembrou lá os mandamentos, alguns dos mandamentos das leis de Deus? Ele falou quando aquele jovem rico o procurou, e perguntou: o que é que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus respondeu: olha, obedeça os mandamentos. Aí ele falou: mas quais deles? Ele tinha conhecimento dos 10 mandamentos, então ele retrucou Jesus perguntando: mas quais desses mandamentos eu tenho que seguir para alcançar a vida eterna? E Jesus disse para ele: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honrar teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vocês perceberem, eu destaquei essa última frase de Jesus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa frase só está no Evangelho de Mateus. No de Lucas e no de Marcos é aquela passagem que Kardec trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou trazendo o contexto em que Jesus falou isso para os discípulos e para aquele jovem rico, tá? E em Mateus, ele complementa que um dos mandamentos para se alcançar a vida eterna seria amar o teu próximo como a ti mesmo. Aqui a gente já começa a ter uma ideia de por que Kardec não citou exatamente Mateus, mas ele fez referência, quando ele citou Marcos no começo, fez referência que essas mesmas passagens estão tanto em Lucas quanto em Mateus.
e colocou esse tema no meio do capítulo, né, no capítulo 14, que fica no meio do 13 e do 15, que tem a ver com caridade, tá? Além disso, Kardec trouxe também no início desse capítulo 14 uma passagem que é uma dos 10 mandamentos lá do Decálogo, que está em Êxodos. Então, anteriormente ele trouxe uma passagem do Novo Testamento e agora ele resgata uma passagem do Velho Testamento com a mesma temática de honrar o pai e a mãe, que diz: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Veja que Kardec traz tudo isso para nós, para que a gente não se esqueça que o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. E o Espiritismo é a chave para a interpretação dessa verdade da Boa Nova. Vamos então entrar no primeiro tema, né, da noite, que é piedade filial, dentro do tema geral honrai pai e mãe. Eu trouxe aqui primeiro uma definição da palavra piedade. Tá? É uma palavra que vem do latim, de pietas, que significa cumprimento do dever, virtude, justiça, fidelidade a algo. No dicionário da língua portuguesa, significa compaixão pelo sofrimento alheio, misericórdia. Dentro do contexto que nós estamos estudando, poderíamos então dizer que piedade filial seja um cumprimento do dever de filho, que aqui todos temos, né? Se aqui estamos, se existimos e aqui estamos, ou estivemos, mas aqui estamos ainda na caminhada aqui na Terra, temos todos um dever para com nossos pais. Esse compromisso, ele advém de um mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Se ele advém de um mandamento, né, seguindo ele, nós temos que ser compromissados a um ponto de não colocar condições. Por exemplo, eu só vou honrar meu pai e minha mãe se... Não. Então, você não está seguindo o mandamento. Você não está exercendo o compromisso, porque o compromisso não é com o seu pai e com a sua mãe, que está pai e mãe atualmente. Né? O seu compromisso é com a sua própria evolução, é com a sua própria aproximação de Deus. E como é que você faz isso? Seguindo as leis naturais. E uma delas, a gente já teve na primeira revelação, é essa: honrai a vosso pai e a vossa mãe. A segunda revelação, Jesus resgatou, porque ele não veio para destruir aquelas leis, ele veio para cumpri-las. E ele resgatou nessas falas que a gente viu aqui no Evangelho, nos Evangelhos, né, dos 3 evangelistas ali, ele resgatou isso justamente para dizer: eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumprir a lei. Eu vim para ensinar na prática como é que você cumpre as leis de Deus e se aproxima dele. Tá? Então, cumprir esses deveres que a lei de caridade e de amor exigem de nós para o nosso progresso, para a nossa aproximação de Deus, é ter piedade filial. Cumprir esses deveres de filho, de filha, para com nossos pais, nada mais é do que cumprir, fazer, ter, exercer a piedade filial. Traduzindo na prática, é amor, respeito, atenção, suprimento das necessidades materiais, emocionais, espirituais dos pais, e sempre. Não é numa condição ou em um tempo determinado. Isso é sempre. Enquanto você estiver nessa nova oportunidade de existência, de reencarnação, esse é o seu dever. Esse é o nosso dever, né? Esse é o nosso dever, tá?
Piedade filial tem a ver com honrar pai e mãe. Como eu trouxe alguma definição de piedade, eu trouxe também definição de honrar. Tá? Honrar é uma palavra grega que significa reverenciar, estimar ou valorizar. Honrar pai e mãe não é ser subserviente, né? Não é satisfazer o ego, a vontade de um familiar, se justificando nesse mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Não é isso, né, que a interpretação que o Espiritismo traz, nos ajudando a interpretar essa prática e a primeira revelação, essa prática que é a segunda revelação trazida por Jesus, né? Não é isso que o mandamento está querendo dizer. Porque você tem condições de honrar o seu pai e a sua mãe, nós temos condições de honrar nossos pais, né, sem que transgridamos leis de Deus. Então, eu faço isso, eu tenho condições de honrar meu pai e minha mãe, sem que eu seja conivente com algum mal que ele esteja praticando. Eu tenho condições de honrá-los, né, ajudando-os até a se aproximar mais de Deus e a se afastar mais das imperfeições, dos vícios, né, e de tudo que essa vida material e mundana nos oferece aqui e desequilibra esse espírito imperfeito em evolução que somos nós, somos todos nós, tá? Então, honrar é dignificar aquilo que recebemos enquanto filhos. Dignificando de que maneira? Nas nossas ações, com caridade, com benevolência, com respeito, praticando o bem e amando esse amor universal. Às vezes, ser piedoso, né, ser um filho piedoso, exercer a piedade filial, honrar nossos pais, vai até contra a vontade deles. Né? Vamos dar um exemplo assim, bem simples, tá? Que pode acontecer, mas digamos que nossos pais não têm mais condições de morarem sozinhos, né? Eles morando sozinhos, nesse momento, apresentam um risco à segurança deles, um risco à vida, seja porque a condição de saúde, a condição física, ou até o avançado da idade não permite que eles consigam morar sozinhos. Então, não é da vontade deles morar com os filhos ou contratar uma pessoa, se a família tem condições, não é da vontade deles que seja contratado alguém, né, para morar ali com eles, para cuidá-los, ou também não é da vontade deles que eles passem a morar com os filhos, ou com um dos filhos, ou, né? E você, honrando seu pai e sua mãe, sabendo que ele está em perigo, ou eles estão em perigo, continuando nessas condições, o que fazemos? A vontade deles ou aquilo que a nossa consciência nos diz? Não, eu tenho que explicar, né, até convencê-los de que é o melhor caminho para todos, para que eu exerça minha piedade filial, para que eu honre meus pais e para que eles estejam em segurança, mesmo que isso vá contrariar a vontade deles. Então, quando eu quero dizer que a gente vai de encontro e contrariar, né, de maneira alguma, significa honrar pai e mãe, obrigando-os a fazer coisas que não são corretas e tudo mais. Mas existe um conhecimento da nossa parte dessa piedade filial, dessa caridade como filho, desse dever. E aí a gente examina a situação e coloca-os de maneira confortável e segura, né, perante a sociedade, perante a própria vida deles, tá? Então, honrar é
dar respeito, não apenas pelo mérito, não apenas porque eles merecem, porque são nossos pais, mas é pela posição que eles ocupam. Que posição é essa? Nossos pais podem ocupar duas posições sendo nossos pais, ou seja, eles podem ser as pessoas que geraram esse corpo que a gente habita, que o nosso espírito habita, e eles podem ser, além de serem as pessoas que geraram nosso corpo, serem as pessoas que estão nos criando ou nos criaram aqui nessa existência. De tal maneira que nós podemos ter também vários pais. Aqueles que geraram o corpo, então os biológicos, aqueles que nos criaram, todos eles são os pais e todos eles nós devemos honrar. Tanto se você tem pais biológicos e pais de criação, digamos assim, todos eles nós temos como e devemos honrar. Por quê? Pela posição que ele ocupa, só pelo fato de serem nossos pais, ou por estarem nos oportunizando e nos acompanhando nesse exercício evolutivo que é a vida aqui na Terra, ou pelo simples fato de nos darem a vida, né? Não quero dizer a vida porque a nossa vida é a vida espiritual, mas por nos darem a existência, a possibilidade de estarmos aqui existindo na Terra, tá? Quem não consegue honrar os seus pais, não consegue amar o próximo, principalmente se o próximo nunca lhe deu nada. Honrar pai e mãe é respeitar, é demonstrar gratidão, é ajudá-los, assisti-los nas necessidades materiais, emocionais, espirituais e proporcionando a eles um repouso na velhice. Veja que as necessidades materiais, emocionais e espirituais, elas vão de encontro com as nossas possibilidades. Então, eu sou uma filha que posso oferecer um conforto, o mesmo conforto que eu tenho materialmente para meus pais. Eu sou uma filha que posso oferecer o conforto emocional, né, para os meus pais. E eu sou uma filha que posso oferecer um conforto espiritual aos meus pais. É meu dever fazer. É meu dever fazer. Não a e não dar só o material e deixar o emocional e o espiritual do lado, ou só o espiritual, ou só o emocional e deixando os outros de lado. Não. A nossa obrigação é essa. Material, emocional e espiritual, eu sendo, a minha obrigação para com meus pais é de oferecer a eles, aquilo que tenho, aquilo que possuo, aquilo que sou, tá? O repouso na velhice está longe de ser comprar uma poltrona do papai, para o pai ficar com as pernas para cima, ou uma cama bem confortável para a mãe ficar o dia inteiro deitada lá, né? No avançar da idade. Não é isso. O repouso na velhice que Kardec traz aqui é o seguinte: para de dar trabalho, pelo menos no avançado da idade para os seus pais, né? Dá paz de espírito para eles, contribui, já que você deixou que eles chegassem ao avançado da idade, chegar na terceira idade, repleto de preocupação com você, né, com comportamentos ou com caminhos que você anda tomando, que eles andam percebendo, sentindo, muitas vezes não sabem, mas sentem. Então é esse tipo de repouso, dê paz, para que nesse final da existência, dessa reencarnação, eles possam, ao invés de estar preocupados com vocês, possam estar mais preocupados com esse finalzinho, né? Com aquilo que eles deixaram de fazer quando estiverem no repouso emocional e espiritual. Para quê? Para contribuir para a própria evolução deles. Então, ao invés de eles estarem cuidando da própria evolução, né, da própria melhoramento espiritual, eles estão se preocupando com os filhos numa idade que eles já não deveriam mais estar se preocupando, tá? Kardec traz aqui para nós: é certo que alguns pais descuidam-se dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser.
Cabe a Deus puni-los e não aos filhos. Não cabe a estes, aos filhos, censurar esses pais, porque talvez esses filhos tenham os pais que merecem. Porque é fácil a gente dizer, assista seus pais espiritualmente, materialmente, emocionalmente, quando eu tenho pais que fazem o papel de pais. É fácil, eu sei disso. Só que uma coisa não anula a outra. Não ter apoio emocional, material e espiritual dos seus pais, sejam eles biológicos ou de criação, não anula o seu dever de filho. Você tem que ser filho sem condições, incondicionalmente. Você tem que ser filho, você tem que honrar os seus pais, mesmo que eles não estejam fazendo o papel deles, não estejam arcando com a responsabilidade que eles assumiram antes de estarem aqui, que é ser nossos pais. Aí competem a eles esse débito que eles estão arrecadando para si, e aí a lei de causa e efeito cuida disso, né? Cuida disso. Mas a sua parte não é amenizada por você dizer, mas também, olha só o pai e a mãe que eu vim, olha só o seio familiar que eu estou. Então, muitas vezes a gente não sabe, reclama por conta do véu do esquecimento. Esse pai, essa mãe que me abandonou, ou que não me abandonou, mas não faz a sua obrigação, é na verdade o meu filho e a minha filha, que eu tratei do mesmo jeito. E talvez combinamos, de vir assim com papéis invertidos, para que eu possa sentir na pele aquilo que eu provoquei a eles. Então eu mereço estar naquela condição, eu mereço estar naquela condição, e para isso eu vou passar por essa aprovação para eu poder ter a oportunidade de quitar esses débitos, pelo menos com esses que hoje estão meus familiares, meus pais nessa encarnação. Existem pais, sim, que não são capazes, isso que está escrito aqui, mas muitas vezes eles não têm o entendimento da evolução espiritual e dessa tarefa que eles receberam de serem pais aqui na Terra. E aí só o tempo e a evolução de cada um para desfazer esses débitos, esses equívocos dos nossos pais. Mas independente disso, do comportamento, de que nível evolutivo eles se encontram aqui, estando nossos pais, nós temos que ser filhos. Temos que ser filhos. Ah, mas é difícil, hein? É difícil. Mas nós sabemos que é em casa, no seio da família, que nós começamos a experienciar a escola que é a Terra. É no lar o nosso primeiro ambiente de convivência humana, de convivência com essa família universal. No lar, as experiências são mais complexas porque, embora tenhamos famílias que estão juntas hoje, encarnadas, por afinidade, por missão, isso é raro, a gente sabe disso. Nossa família, nosso seio familiar é composto pelos nossos desafetos, por aquelas pessoas que nós contraímos débitos, eles contraíram débitos também, e nós estamos aqui juntos para quitá-los. Todos nós estamos aqui juntos para quitá-los. Por quê? Porque todos aqui estamos na nossa melhor encarnação. Essa hoje é a nossa melhor encarnação. É a nossa melhor oportunidade de quitar os nossos débitos e começar isso dentro de casa, com a sua família, com os seus pais. O amor ao próximo, porque esse que está hoje, pai ou mãe, ele é um próximo, ele é um ser espiritual, ele é um espírito que tem alguma relação comigo, seja de afeto ou de desafeto. Então, ele é o meu próximo, que não consegue fazer fora do lar, na sociedade, no trabalho e nessa família universal que nós somos.
A lei da caridade, nós sabemos, ela é aquela que nos pede que paguemos o mal com o bem, né? Retribuir o mal com o bem, ser indulgente com as imperfeições dos outros, esquecer e perdoar as faltas alheias e amar os nossos inimigos. Nós todos sabemos que a lei de caridade é essa. Só que a nossa obrigação para com nossos pais, ela é maior ainda. Essa lei é mais pesada ainda quando quando essa lei tem que ser aplicada aos nossos pais. A gente sabe também, né, das advertências e dos ensinos de Jesus para com o próximo e para com o nosso seio familiar, que é o quê? Não julgueis para não serdes julgados. Então, eu não vou julgar aquele pai, aquela mãe, meus pais, que não estão exercendo o papel que deveria. Quem sou eu para julgá-los? Eu vou fazer o auto-julgamento. Eu vou cumprir com a minha piedade filial, eu vou cumprir com o mandamento de honrar o meu pai e a minha mãe, e eles é que vão ter que se entender com as leis divinas depois, tá? Além disso, amai os vossos inimigos. Então, às vezes, o meu pai e a minha mãe, na verdade, são meus adversários de outras encarnações, que nós estamos aqui para tentar diminuir um pouquinho essa animosidade, tá? O amor é um agente transformador e não importa o tamanho do erro dos pais. O amor é sempre maior que o tamanho das falhas deles. Então, honrar o seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, né? Kardec diz aqui, o mandamento honra a teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Todo ato condenável que se faz ao próximo se torna muito mais grave quando é feito aos pais, uma vez que a falta de caridade se junta o sentimento de ingratidão. Então, eu já não sou caridoso com esse próximo que é meu pai, minha mãe, então fica pior ainda o meu débito, fica maior ainda, porque além de não ser caridoso, além de não praticar a caridade, eu ainda sou ingrato, porque a gente já falou no começo, né? A maior dádiva que nós recebemos é essa oportunidade de estarmos aqui. Só o fato de nossos pais terem gerado o nosso corpo físico para a gente poder estar aqui, a gente já tem que ser grato até o final. Tá? André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier, ele reescreveu os 10 mandamentos. E esse mandamento, honrai teu pai e tua mãe, ele reescreveu dessa maneira, ó, no capítulo 20, né? Lembra-te de que a dívida para com teus pais terrestres é sempre insolvável por sua natureza sublime. Ou seja, nós não vamos pagar a dívida com os nossos pais terrestres. Ah, mas se numa próxima reencarnação eu vier mãe deles, né? Eu não estou quitando? Não está quitando. Não está quitando. André Luiz está dizendo que cada reencarnação é particular e cada ser tem sua necessidade, seus ganhos e seus débitos, enquanto no papel de filho, filha, pai e mãe. Então, nós não vamos quitar nenhuma dívida com os nossos pais aqui na Terra. Por isso, nós temos a obrigação de exercer a piedade filial. Paulo, em carta aos Efésios, no capítulo 6, ele traz também algumas orientações de como a família deve se comportar, né? Então, como que os filhos, os pais, os familiares devem se comportar, claro, perante aí a lei de Deus e toda essa evolução moral que é o que a gente busca, tá? E ele fala o seguinte de nós filhos: vós filhos
sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso tudo é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O que Paulo diz para nós? É o primeiro mandamento do decálogo, que se eu fizer, eu ganho alguma coisa. O que eu ganho? Uma recompensa. Honrais vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Esse é um mandamento, um dos mandamentos do decálogo. Mas esse quer dizer então que se eu honrar meu pai e minha mãe, eu vou prolongar a minha existência aqui na terra, né? Vida longa aqui na terra, eu vou viver mais, não vou desencarnar tão cedo? Não é bem assim. A gente sabe que as revelações vieram de acordo com o entendimento das pessoas à época. A primeira revelação trouxe esse mandamento e naquela época os hebreus não tinham conhecimento da vida futura. Eles só conheciam a vida que eles viviam, né? E ouviam, né? Acreditavam numa vida eterna, mas não numa vida futura aqui reencarnado. Então, naquela época, a revelação foi feita para que eles entendessem que é vantajoso para o ser honrar seu pai e sua mãe. Essa terra a gente tem que substituir hoje, com a segunda e com a terceira revelação, que nós sabemos e nós temos conhecimento, nós temos que substituir por céu, que é o plano espiritual. Então, honra o seu pai e a sua mãe, a fim de viverdes longo tempo no céu, que o Senhor Deus vos dará. Ah, mas viver longo tempo no céu, eu tenho a vida eterna, né? Nós somos eternos. Sim, mas se a gente veio aqui, a gente está devendo, né? E viver lá mais tempo, quer dizer que a gente está devendo menos. Ou às vezes já não está mais devendo. Então, viver lá longos tempos, a gente só vem, quando a gente está mais evoluído, a gente só vem ou por missão, né? Para ajudar os outros que estão atrasados na linha evolutiva, ou a gente ajuda de lá mesmo também, lá do plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Então, é vantajoso, a gente ganha uma recompensa quando a gente honra o pai e a mãe. E se a gente não honra? Aí a gente cria um débito. E olha só o que Kardec fala desse débito. Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, às vezes desde a vida presente, mas de maneira certa noutra existência, em que terás de sofrer o que fez os outros sofrerem, né? Então, ou eu ganho uma recompensa, ou eu contraio um débito importante e grande, tá? Então, honrar os pais é uma chance valiosa de exercitar a dedicação, a solidariedade, o carinho, a empatia, o desprendimento, a retribuição, a fraternidade. Todos esses são aspectos que fazem parte da caridade. Ainda, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Essa passagem bíblica do Novo Testamento, tá? Está em Marcos, mas também está em Mateus. Kardec trouxe a passagem de Marcos, em que Jesus fala para os discípulos quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Vamos ver em que contexto. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Então Maria, aqui está contando que Maria e seus irmãos estão lá fora, ele estava dentro de uma casa, de um recinto, e Maria e seus irmãos estavam lá fora querendo falar com Jesus. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos,
Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa é uma passagem que os incrédulos levantam dúvidas em relação a Jesus ter tido irmãos consanguíneos. Eu acho que vocês já devem ter ouvido esse questionamento, né, principalmente dos incrédulos. Jesus tem tal estudo, pesquisa que fez que Jesus tinha irmãos consanguíneos, né? Essa é uma passagem que Kardec traz aqui para a gente e explica que, na verdade, Jesus não está dizendo que lá fora estavam os irmãos consanguíneos deles, ou que ali ele apontou para algum irmão consanguíneo. Ele está, na verdade, dizendo que quem está na mesma vibração, no mesmo trabalho que eu estou, quem está ouvindo, abrindo seus olhos para ouvir e abrindo seus ouvidos para ouvir e abrindo seus olhos para ver, esses são meus irmãos. Esses estão querendo receber a revelação. Esses estão querendo a boa nova. Esses são os meus irmãos. Tanto que eles não estavam dizendo nessa passagem, os evangelistas, que Jesus tinha irmãos consanguíneos, que no livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, tem um trechinho que fala o seguinte, Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleófas, que era parenta de Maria, olha só, ele não falou que Levi, Tadeu e Tiago eram irmãos, esse Tiago é o Tiago menor, ele não falou assim, Levi, Tadeu e Tiago, os irmãos Levi, Tadeu e Tiago, que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, consanguíneos, filhos de Alfeu e de Cleófas, não foi assim que ele falou. Ele falou Levi, Tadeu e Tiago, aí ele explicou a consanguinidade deles, são filhos de Alfeu e de Cleófas. Cleófas era prima de Maria, então parenta de Maria, eram nazarenos e amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes Levi, Tadeu e Tiago chamados os irmãos do Senhor, à vista de suas profundas afinidades afetivas com Jesus. Então, se hoje, né, a Rosa me chamou de quê? A irmã Edo. Se hoje nós usamos o termo irmão em vários sentidos para designar um irmão, né, em fé, um irmão consanguíneo, um irmão não consanguíneo, mas criado ali comigo, nós usamos a palavra irmão em vários sentidos hoje, para dizer o quê? Temos a mesma crença, temos o mesmo comportamento, estamos no mesmo caminho, lado a lado, evolutivo. Lá naquele tempo era a mesma coisa. Então, quando disseram para Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, não são irmãos consanguíneos, são irmãos que estão, como Jesus disse, fazendo a vontade do meu Pai, seguindo as leis de Deus. Esses são meus irmãos, esses são minha mãe, esses são minha irmã, minhas irmãs. Para complementar, nós sabemos que lá na cruz, né, nos derradeiros momentos, o que Jesus fala para Maria e João Batista? Mulher, eis teu filho. Homem, eis tua mãe. Se irmãos fossem denominações de pessoas consanguíneas, filhas de um mesmo pai, de uma mesma mãe, ou até parcialmente, né, meio irmão, para que Jesus falaria isso? Esses são meus pais, meus irmãos, aqueles que estão fazendo a vontade do meu Pai, esses são minha mãe, né, meu irmão, minha irmã.
E lá na cruz, por que ele ia dizer, olha, agora aqui na terra, esse é teu filho e essa é tua mãe? E assim foi, a gente sabe que assim foi. Emmanuel, o Consolador, na pergunta 342, ele responde essa questão. A resposta de Jesus aos seus discípulos, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, é um incitamento à edificação da fraternidade universal? Ele responde, o Senhor, né, Jesus, referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Então, quem são nossos pais que nós devemos honrar? Não são só os que geram o corpo, mas esses são também. São os que fazem o papel de pais nessa encarnação, sendo eles consanguíneos ou não consanguíneos, porque nossos pais são nossos irmãos, sim, universais. E todo espírito que faz parte da obra de Deus é o nosso familiar. Então, quem devemos honrar? Todos os credores da nossa honra. Todos eles são. Os nossos biológicos, aqueles que fazem o papel de nossos pais nessa existência, todos eles. Por quê? Porque eles nos oportunizaram essa encarnação, essa reencarnação. Nessa reencarnação, nós temos inúmeras experiências que nós estamos passando, aprendendo. Nós estamos tendo a oportunidade, graças a eles, aos nossos pais, de quitar os nossos débitos. Porque tudo é planejado para uma experiência educativa para cada um de nós. Normalmente, nós sabemos que pais e filhos reencarnam com propósitos de ajustes, né? Temos reajustes. Por isso, não é mil maravilhas. E se for, não é sempre mil maravilhas, né? Porque somos, no nosso seio familiar, espíritos que precisam se perdoar, precisam aprender a se amar. A cada encarnação, há um novo recomeço. Um reencontro com aqueles que temos que aprender ou até que ensinar. Para encerrar, eu gostaria de contar uma lenda judaica que está no Redenção do Momento Espírita, disponível no CD. Agora também eles têm no site, né, o Momento Espírita, e acho que no site eles têm um portal, a gente consegue acessar, tá? É o volume 27, de 30 de março de 2015, com o título Apenas um Filho. Então, conta uma lenda judaica que numa aldeia, as mulheres caminhavam e iam até um poço para pegar água, né? E trazer para fazer os afazeres, né? Com a água e tudo mais. E elas aproveitavam essa caminhada até o poço para pegar água, já que elas tinham um descansinho lá dos afazeres domésticos delas, elas aproveitavam para se encontrar ali e botar o papo em dia nessa aldeia. 3 mulheres estavam ali ao lado do poço, né, pegando água, e um homem estava passando próximo a elas. E ouviu a conversa das mulheres que estavam falando dos seus filhos. Ah, meu filho assim, meu filho assá. E o homem passou quando uma delas falou assim, o meu filho é o melhor. O meu filho é forte, ele é rápido, ele é veloz, ele salta muito alto, ele tem um porte maravilhoso, meu filho é o máximo. Vocês têm que ver meu filho. A segunda não quis ficar para trás, falou assim, porque você não ouviu meu filho cantar. Meu filho tem a melhor voz da aldeia. Meu filho canta, a sua alma, ela se equilibra, ela entra em contato com Deus. Meu filho é um cantor espetacular.
E a terceira mulher continuou em silêncio, pegando água lá no seu balde. Aquele senhor que estava passando por ali ouvindo a conversa das três, quer dizer, das duas, achou estranho aquela mulher, né? E falou assim: senhora, a senhora não tem filhos? Ela falou: tem um menino. Só que ele é normal, ele é uma criança normal, então eu tô de bico fechado, né? Ele não tem nada de extraordinário. Beleza. As três conversando sobre outros assuntos, cada uma pegou seu balde e o senhorzinho meio que acompanhando elas, né? No caminho de volta para a aldeia, do poço para a aldeia. Aí elas avistaram as crianças correndo em direção a elas. As crianças viram, né, lá da aldeia, viram as mães e as crianças correram, né? O primeiro filho daquela que primeiro falou chegou super rápido, porque ele era muito veloz, muito forte, saltava, né, muito bem. Ele foi o primeiro a chegar. O segundo chegou um tempo depois, mas chegou cantarolando de uma maneira encantadora, realmente. O terceiro, filho da mulher que não falou nada ali na conversa, chegou também logo depois desse cantor, né? Desse que cantava. Esse que chegou, esse filho, esse terceiro filho, ele chegou, ele foi direto para a mãe dele, abraçou a mãe dele, beijou a mãe dele. Que bom que a senhora já está chegando. Já estava com saudade. Mas menino, acabei de sair para buscar água. Ah, mas eu estava com saudade. E ele pegou os 2 baldes de água, ergueu e caminhou junto à mãe em direção à aldeia. O homem, né, caminhandinho com ela, só de olho no que estava acontecendo, aí uma das mulheres falou assim para ele: e aí, senhor, viu nossos filhos? O que o senhor achou dos nossos filhos? Aí o homem sábio, né, falou assim: realmente eu vi 3 meninos, mas filho mesmo eu vi um só. Boa noite, obrigada. Era o que eu tinha para trazer para hoje. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse aprendizado que foi trazido para a gente hoje. Que a gente possa levar conosco, para a gente também ser exemplo e doar bastante amor aos nossos idosos. Que todos eles recebam esse amor e todos os filhos sejam tocados em seus corações. Que assim seja.